Bom, então, para quem está assistindo o curso de longe, essa semana nós vamos quebrar a aula em duas também. Estamos fazendo a aula 6.1 hoje, né? Vai ser uma aula, tipo assim, 5 às 7 e meia. E aí na sexta-feira, quinta-feira eu não vou poder dar aula, já passei o e-mail para vocês, vou dar aula na sexta. O primeiro tempo da aula de sexta, de 4 às 6, vai ser esse curso, né? Eu não sei, o Tião vai passar um e-mail para vocês também, mas segundo ele me falou hoje, quinta-feira ele também não vai poder dar aula, porque tem o evento do Provoc e ele está envolvido na organização, então quarta e quinta ele vai ficar meio por conta do Provoc, foi o que ele me falou, mas ele deve confirmar com vocês, porque quinta-feira às vezes ele dá a primeira aula, eu dou a segunda, né? Então eu vou estar viajando, tenho que estar lá em Juiz de Fora justamente, e vou quinta e volto na quinta, se Deus quiser mesmo. E o Tião parece que quinta-feira está envolvido aqui. Parece não, está envolvido com o Provoc. Aí ele acha que não vai dar tempo de dar aula dele, não. Mas ele vai mandar um e-mail para vocês, tá bom? É aquela apresentação dos meninos da jornada do Provoc, aquele garoto do ensino médio. É a pré-iniciação científica, né? E então a gente hoje faz essa aula 6.1 e depois faz a aula 6.2 na sexta-feira, se Deus quiser. Então a gente estava trabalhando na aula passada. Nós tínhamos já trabalhado o Higgs, os acoplamentos de gauge do Higgs, os acoplamentos de Yukawa do Higgs e os autoacoplamentos do Higgs. Vimos a quebra espontânea da simetria, vimos a geração de massa no setor fermiônico e vimos a geração de massa no setor dos bósons de Higgs. Agora, hoje a gente queria discutir um outro aspecto que entra na discussão das massas, mas eu passei por ele para retornar ele agora, porque ele envolve a escolha dos chamados gates, né? Então, vamos ver o seguinte, vamos ver que nós temos a simetria de gauge, então, você está falando uma coisa? Oi? Posso fazer uma pergunta? Então, a questão do modelo, da quebra constante, a simetria, ela é um princípio físico ou ela pode ser considerada como uma lei de Pitágoras? Sim. Quer dizer, uma lei que você tem dentro da teoria de campos, tem aquela lei, e outra coisa é um princípio físico. O que chamaria de princípio físico? O princípio da inércia, o princípio onda-partícula, quer dizer, são princípios invariantes da luz. Eu não refutaria. A quebra espontânea da simetria, para mim, ela não é um princípio. Quer dizer, minha opinião, eu não vejo como um princípio. Para mim, o princípio é o princípio da simetria, que está por trás de tudo, quer dizer, o princípio que leva, como a gente organiza uma teoria em termos do princípio da inércia, do princípio da ação e da reação, do princípio da relatividade, né, do princípio da equivalência, a gente organiza um cenário físico em cima do princípio de simetria. A gente tem princípios de simetria. Mas a quebra espontânea da simetria, eu diria que é um mecanismo, né? Então, não é assim um algoritmo técnico, mas é um mecanismo. Então, é um mecanismo que existe em física de você implementar um princípio. Quer dizer, um mecanismo que viabiliza a implementação da simetria, mas eu não colocaria do ponto de vista assim, do status, né? Eu diria que a simetria que é o princípio, a quebra da simetria é o mecanismo. Agora, vamos dizer, você criar o chapéu mexicano, quer dizer, você mexeu a mão naqueles princípios. Isso. Quer dizer, isso aí, vamos dizer... Eu não mexi. Quer dizer, o princípio é que me deu origem àquilo. O princípio de simetria que me fixou o potencial dos escalares, né? Fixou o potencial, a forma do potencial. E depois, a questão dos parâmetros que estão no potencial, aí é uma ação, digamos, está associada às fases do sistema. Mas eu acho que o princípio de simetria é que fixa o potencial de Higgs, né? Tem que ser um potencial assim, ele é quártico por causa disso, mas o princípio de simetria fixa os termos de potencial. Vou colocar aqui Vamos ver os termos do potencial. Você diria, como é que se compararia com o princípio da inércia? Eu diria que os termos... É um problema de álgebra linear ou é um problema de natureza? Eu diria que o princípio de simetria é que eu colocaria no status do princípio da inércia. Ele é um princípio que define, né? O princípio da inércia diz para a gente que, quer dizer, na verdade, ele fixa uma situação para nós. Se o objeto não tem nenhuma força atuando sobre o objeto, ou ele está em repouso ou está em movimento retilíneo uniforme. O princípio da inércia diz isso. O princípio de simetria, ele fixa a forma do potencial, ele fixa o lagrangiano, ele fixa, como nós vimos, atribuindo as representações e as cargas, a gente
E sabendo os campos, a gente fixa. O princípio da simetria ele é tão forte quanto o princípio da inércia na mecânica newtoniana. Agora, os campos, o potencial de Higgs, isso aí é uma consequência. É o movimento é retilíneo uniforme. Isso é um tipo de movimento. Então, a mesma coisa aqui. O campo é um campo escalar. Que tipos de interação um campo escalar tem? Então, isso aí não depende do princípio da simetria. O princípio da simetria apenas me diz como esses campos se organizam. Agora, que esses campos vão poder ter interações quânticas, que esses campos vão poder ter interação de Yukawa com os fermis, que esses campos se acoplam aos bósons de Gauge através de acoplamentos cúbicos derivativos e acoplamentos quárticos. Isso é um fato geral da teoria quântica de campos. Agora, a simetria me dá a forma como esse campo interage. Eu acho que eu não colocaria a forma do potencial de Higgs no mesmo status que o princípio da inércia. O princípio da inércia, para mim, é o princípio de simetria, que te ajuda a você fundamentar a tua teoria, de uma tua descrição. Você está falando de usar a linguagem, o chacal mexicano é um programa de álgebra linear, você resolveu um jogo, eu vou levar um problema de álgebra linear, eu vou levar para aquela região de álgebra linear que eu sei. Claro que depois tem consequências físicas. Eu diria que seja, tá certo. Então, é um aspecto, assim, eu não diria exatamente álgebra linear, mas é um aspecto da matemática. Quer dizer, quando você pega o potencial, você vai minimizar, você está buscando, vamos dizer assim, um algoritmo, né, para poder descrever a situação de mínima energia do sistema. Mas assim, há um problema de álgebra linear envolvido, como nós vamos ver agora. Mas na verdade não é tanto um problema, assim, não é um problema algébrico, é um problema de você fixou o potencial pelo princípio de simetria. A teoria, aí outros princípios, a teoria quântica de campos, né, e os seus princípios fundamentais e regulamentadores nos fixam vários aspectos, como deve ser o potencial. Não diz a forma do potencial, mas diz que tipos de termo tem um potencial, que tipos de interação tem os bósons de Higgs. Então, os tipos são fixados pela teoria quântica de campos. A simetria fixa o potencial. E aí você entra com outro princípio da teoria quântica de campos, que é uma teoria quântica de campos, ela deve se estabilizar em torno de uma configuração de mínima energia. E aí, com os princípios de simetria e os princípios da teoria quântica de campos, você sabe que você vai atrás do mínimo do potencial de Higgs e por que você vai atrás dele. Não vai quebrar a simetria de Lorentz, por exemplo. Então, eu acho que aí o que está em jogo mais são assim, princípios que não são só o da simetria. A simetria só te regula a forma, quer dizer, a forma particular da interação, mas o tipo de interação já é fixado pela teoria quântica de campos. Interação quântica, escalar, interação de Yukawa, os fermis com os escalares, interações de Gauge com os bósons de Gauge. Isso aí são coisas que estão por fora da simetria. A simetria vai dizer, já que é um potencial quântico, como é o potencial quântico? Como é que o campo... Eu posso colocar um Higgs ou eu preciso de dois Higgs? A forma da interação de Yukawa, ela me fixa a carga do Higgs como? Então aí você vai fixando as formas através do princípio de simetria. Mas quais são as interações? É mais geral do que isso. Porque Pode falar. a questão que, digamos, isso aí, nesse tipo de discurso, você resolve, você coloca que a existência de um escalar primordial no universo. Existe um escalar, daí tem uma fisicidade enorme. Isso. Você fez uma coisa de álgebra linear, mas obteve assinou um contrato fantástico. Você tem, quer dizer, entre petróleo, você vai ser o dono do escalar primordial. Quer dizer, a discussão de que existe um campo escalar fundamental no universo, né, que a gente, por que introduz o campo de Higgs, como ficou claro, acho que ficou claro, mas como a gente discutiu pelo menos, né, nas aulas iniciais, é que o que nós precisamos é dar uma massa para o elétron. A simetria pede que todo mundo seja sem massa. Mas é primordial a gente mostrar que o elétron tem massa e o neutrino não tem. Então, o único jeito de introduzir uma massa para o elétron, a partir de uma situação que a massa do elétron seja zero, é pelo mecanismo de
pela existência de um campo escalar que se acopla com esse campo fermiônico, com as duas componentes do elétron. Então é alguma coisa mais fundamental. Qual a necessidade desse campo escalar não interagir com Um fóton? É. Não, em princípio, ele poderia interagir, em princípio, interagir com o fóton, mas o que nós não queremos é que, já que esse campo escalar, toda interação direta desse campo escalar gera massa, o objeto que interage diretamente com ele, quer dizer, como eu deixo o neutrino sem massa, porque o neutrino não tem uma interação direta com o bóson de Higgs, eu também quero que o meu fóton seja sem massa. Aí eu vou deixar isso sem interação direta com o bóson de Higgs. Quer dizer, todo mundo que tem massa é porque interage diretamente com o Higgs. É o caso do elétron, é o caso de todos os elétrons carregados, é o caso dos bósons vetoriais, mas o fóton, ele não tem uma interação. O BMI3 tem, o YMI tem, mas a combinação que dá o fóton, ela não tem interação direta com o escalar. Então, por isso que o fóton permanece assim. A minha discussão é o seguinte: eu compreendo o significado da construção de uma teoria. Eu estou querendo construir uma teoria dessa maneira. Certo? Agora, existe uma outra educação que o cara diz: não, olha, tem um princípio aqui da equivalência, aí, e que isso é uma coisa que você não pode sair disso, é o princípio, como o princípio da inércia. Você tem que admitir isso aí, o onda partícula, assim por diante. Então você tem que admitir isso. Agora, qual é a tua equação? Porque o spin, você pode discutir, o Paulo discutiu com o Odira. Entendeu? Tem uma discussão, mas ninguém vai estar discutindo como existe o spin. Aqui, me parece, na minha opinião, que a coisa se inverte. Você diz: olha, eu uso, tem essa quebra, simetria, etc., mas eu uso, eu construo no chapéu mexicano, certo? Construo como eu quero aquele chapéu mexicano. 2, eu quero que evite que interaja com o fóton. Então, construir uma teoria assim, com esses dois elementos, ninguém é contra. Mas no final, você diz: agora eu tenho um escalar primordial. O universo tem um escalar primordial. Então você entra pela porta do fundo e sai com um negócio muito forte. Enquanto os outros entravam pela porta da frente e tentavam sair pela porta do fundo com alguma Mas eu diria que equação. não, Dória. Eu acho que talvez tenha ficado, não tenha sido claro o suficiente, ou então o ponto é sutil, passivo de interpretação. Eu tinha colocado para vocês desde o início, assim, como essas coisas aconteceram. Não foi, vou colocar um campo escalar para resolver a questão. Tem um pano de fundo, que a gente tem que entender que tem, vamos dizer assim, uma acumulação de discussões, tem uma acumulação de resultados, boa tarde, tem uma acumulação de resultados aí que é o seguinte: Dirac, quando fez a equação, vou pensar assim, vamos colocar, não é uma coisa tanto técnica, vamos colocar, existe um princípio, existe, vamos dizer assim, uma escola de pensamento. Qual foi a escola que Dirac colocou e que esse modelo saiu, vamos dizer assim, dessa escola? O que você quer? Eu quero uma equação fundamental para o elétron. O que Dirac queria? Compreender o elétron. Por que ele queria compreender o elétron? Porque o elétron se sabia, era a unidade fundamental de carga da natureza. Sobretudo na década de 30, não havia nenhuma outra partícula descoberta carregada a não ser o elétron. Quer dizer, quando Dirac fez a equação de Dirac, só se conhecia, até aquele momento, só se conhecia o elétron, o próton e o fóton, não se conhecia mais nada. Nem o nêutron era conhecido. Então, você sabia que a unidade fundamental de carga era a carga do elétron, que se replicava com um sinal oposto, boa tarde, gente, se replicava com um sinal oposto na carga do próton. Então, isso que você tinha em mente. Como você quer sempre, quer dizer, a ideia de Dirac era compreender se o elétron tem estrutura ou não, o elétron, afinal de contas, o que ele é, né? Então eu queria saber, o elétron tem estrutura interna ou não? Porque quando se descobriu o spin do elétron, Dirac falou: bom, o spin do elétron é a manifestação de alguma estrutura interna que o elétron tem. Não significa que ele seja composto, mas significa que ele tem alguma estrutura que não é trivial. Ele tem um número quântico além da carga que mostra a relação dele com o próprio espaço-tempo, que é o spin. Então, ele queria se centrar nisso. Então, ele queria compreender o elétron do ponto de vista dos primeiros princípios. Aí, no trabalho dele de 31, ele vai em frente com essa proposta. E aí chega aos monopolos magnéticos, chega a quantização da carga, chega a existência da antimatéria. Mas uma questão que ele sempre deixou em aberto é:
qual a origem da massa do elétron. Na década de 30, a origem da massa era eletromagnética. Se pensava sempre na massa eletromagnética, porque dá origem à massa das partículas carregadas é o seu eletromagnetismo. MC2 é igual a alta energia. Aí tem toda a discussão do Bohr-Niffer, até o Luca falou na aula passada, né? Toda a discussão do Bohr-Niffer, dá um campo máximo na origem para poder dar uma representatividade, quer dizer, talvez seja daí que sai a massa. Então essa é a ideia do Dirac, compreender a massa do elétron. Como havia o problema da singularidade, então se pensou, não, talvez a massa do elétron seja proveniente de um mecanismo mais dinâmico. Então a ideia é que dá a massa do elétron, quer dizer, pela constituição da equação de Dirac, né, quando a gente tem o campo de Dirac, a gente sabe que ele tem duas componentes de literalidade, a componente elétrica e a componente Wright, a gente sabe que a propagação do elétron está ligada só à parte elétrica e à parte Wright, quer dizer, essas duas partes se desacoplam na ação de Dirac. Então a parte elétrica se propaga, independentemente a parte Wright se propaga, e a interação eletromagnética também, ela se desacopla, né? Eu tenho aqui o left barrado, uma linha se leve aqui. Então o fóton, ele interage só com a componente left e separadamente também, só com a componente right. Ele não acopla as duas componentes. Diferentemente, então, a interação de gauge é uma interação quiral. Ela vê as quiralidades separadamente. Se o ferro tem as duas quiralidades, tudo bem, o fóton interage com os dois. O campo de uma interação de gauge interage com as duas quiralidades. Mas se o campo também só tiver uma quiralidade, o campo de gauge não vai deixar de interagir com ele. Por isso, o campo de gauge reconhece uma quiralidade de cada vez. Porém, a massa não. O que é a massa do elétron? Ela necessariamente mistura a quiralidade. Vocês poderiam dizer, mas a massa de Majorana não mistura. Beleza, mas o elétron não é Majorana, o elétron é carregado. Então, uma partícula massiva e carregada, segundo os princípios fundamentais da relatividade especial, a massa tem que acoplar as duas diferentes quiralidades. Para ter massa, tem que acoplar as duas quiralidades. Então, essa massa aqui é uma grandeza como parâmetro, né? É um parâmetro escalar. A gente sabe que a massa não é escalar, a massa é a primeira componente de um quadro vetor. Mas esse aqui é um parâmetro escalar, né, na ação de Dirac. Então, a questão é, qual é a única interação dos férmions que mistura as quiralidades? Então, se a gente pensar, a interação de massa, quer dizer, o termo de massa necessariamente mistura as duas quiralidades. A interação escalar também, se eu pegar uma interação tipo Yukawa, ou escalar ou pseudo-escalar, não importa. Se a interação for escalar, isso aqui é psi-left barrado, psi-right, psi-fi, mais psi-right barrado, psi-left. Se a interação for com um pseudo-escalar, então a interação psi-left barrado menos psi-right, psi, right, left, mais psi-left barrado, psi-left. Então, uma interação escalar ou pseudo-escalar, ela sempre mistura as quiralidades. A interação de gauge, não. A interação de gauge, ela preserva a quiralidade. Tem o left atuando com a mi e tem o right interagindo separadamente com a mi. Então, a interação de gauge, ela preserva a quiralidade. A única interação que mistura a quiralidade é essa interação. Claro, a interação pseudo-vetorial também. A interação tensorial também. Se eu pegar esse objeto aqui, psi-left barrado, psi-mi, psi-right, com um campo aqui, sei lá, vamos chamar um campo aqui, BMI, um campo de simetro de rank 2. Então, a interação tensorial, ela também mistura left com right. E a interação escalar, ou pseudo-escalar, não a interação vetorial. Então, a origem da massa, ela pode estar no escalar, ou ela poderia estar também no campo tensorial. Só que
se a origem da massa tivesse num campo tensorial, eu ia ter que selecionar algum tipo de componente, porque isso aqui, para poder selecionar o que é massa até um escalar, esse tensor aqui, ele é um tensor antissimétrico de rank 2. Então, ele não tem componente escalar. O que é um tensor antissimétrico de rank 2? É a representação 1, 0, mais a representação 0, 1. Então, essa interação aqui, ela vai me dar sempre um sigma 0i ou um sigma j. Eu nunca vou formar um termo de massa limpo. O termo de massa teria que ter uma natureza vetorial. Então, isso mostra para a gente que a única possibilidade, dentro dessa visão de hierarquia, de que a massa possa ter origem numa interação mais fundamental, que a massa do elétron não tira do bolso e bota na equação, ele fez isso quando ele não achava que essa fosse a física justa, eu deveria buscar uma origem fundamental para a massa, o único jeito é que haja alguma interação com um campo escalar ou pseudo-escalar. Porque esse escalar, vamos dizer, o campo pode ter uma certa configuração. Então, a ideia é, será que essa massa do férmio, o férmio carregado, de girar, ela não pode ser a configuração de um campo escalar que se tornou constante? De repente, você tem um mecanismo proposto de uma Lagrangiana, de uma ação, você escreve as equações de movimento para todos os campos que estão acoplados nessa ação e a dinâmica do processo te diz, a solução das equações de movimento te dão, por exemplo, que o campo escalar tem que ser uma constante. Então, se esse campo escalar virar uma constante, a interação julgada vira uma massa. Então, era aí que se sabia que deveria ter um campo escalar mais fundamental na natureza. Não é bem se chegar e botar o campo de... Isso aí era uma coisa que já estava assim, meio assim, subliminar na comunidade. Só que isso foi, vamos dizer assim, prévio às interações frágeis. Como você não tinha nada que dissesse, o elétron pode ter massa a partir de um escalar, mas por que você vai começar uma descrição com um elétron de massa zero e vai querer que a massa adquira? Até que com as interações fracas, você viu, não, o elétron, nas interações fracas, é degenerado com neutrino. Se o neutrino tem massa zero, então o elétron deve ter massa zero, para eu começar com a situação de simetria máxima. Então essa foi a ideia. Então, realmente, então o elétron tem massa zero, o neutrino não tem massa zero degenerada. O neutrino, por algum mecanismo dinâmico, o elétron ganha massa e o neutrino permanece sem massa. Então, se retomou também essa discussão do campo escalar. E também porque, na década de 30, ainda não se sabia que você poderia ter uma teoria de campos, uma teoria quântica de campos, sensata para campos escalares. Quer dizer, a descrição de uma física mais fundamental em termos de escalares só ficou clara com a tese do doutorado de Salama, quando ele estuda a eletrodinâmica escalar. E aí ele vê que esses campos escalares, a própria interação eletromagnética deles pode induzir, por processos quânticos, uma interação quántica. Quer dizer, a interação quántica dos escalares, ela passa a ser vista como uma interação induzida por uma interação mais fundamental que o escalar carregado pode ter, que é a interação eletromagnética. Então, era um pouco essa visão. Então, você sabia que tinha uma conversa, assim, meio que subliminar na comunidade, que havia, depois da tese do Salão, ficou claro que havia importância desse campo escalar. Aí sim, com a quebra da paridade, com o trabalho de quebra da paridade do Lee de Yang de 56, o trabalho de 56 do Salão da simetria quiral, esse campo escalar foi ganhando espaço. Daí veio o trabalho do Nambu também, baseado na supercondutividade, e o escalar foi encontrando o seu lugar. Então, não é que você colocou o escalar só assim, vou colocar o escalar no fóton. Eu até gosto, assim, pelo menos eu gosto de colocar que na discussão da teoria eletromolar, na minha opinião, claro, também o papel da massa dos bósons de Higgs é importante, mas mais importante, primeiro de tudo, o escalar ele entra para dar massa para o elétron. O mecanismo de Higgs, a gente sempre está muito acostumado com o mecanismo de Higgs a ter massa para os campos de gate. Sempre bota isso, porque a gente, às vezes, estuda o mecanismo de Higgs muito ligado à supercondutividade, e a quebra da simetria com
Mas é interessante lembrar que o primeiro impacto da quebra espontânea da simetria seria gerar a massa dos términos. Os términos são sem massa, os términos ganham massa. Depois, os bósons de Gauge simultaneamente ganham massa. Mas eu acho que essa questão é até mais secundária. Porque antes de ter um bóson de Gauge massivo, eu preciso ter o elétron massivo. O elétron é a questão muito mais prioritária. Claro, depois por que o bóson de Gauge tem que ser massivo? Porque tem interação fraca de curto alcance. O alcance dela é muito curto. Então, ela deve ser mediada por algum bóson de Gauge pesado que blinda a interação tipo potencial, né? Aquela interação blindada tipo local. Então, isso resolve o problema do alcance da interação. Mas, antes de resolver o problema do alcance da interação e dar massa para o bóson de Gauge, o campo de Higgs ele resolve o problema da massa, que é a partícula mais fundamental. Vamos dizer, dentre os leptons carregados. Né? Então, é um pouco essa visão. Então, o campo de Higgs ele não entra assim como um acessório tão tirado do bolso. Tem toda uma história para ele que começa na década de 30. Né? Você diria, eu estou perguntando, você está com um escalar primordial que você quer vender o peixe dele para a gente. Então a gente vê qual é a universalidade dessa grandeza que está querendo vender. Você diria que o grupo de Lorentz é que cacifa esse campo escalar? É o grupo de Lorentz, é a relatividade especial. Né? Se você não quiser ter uma teoria que seja variante de Lorentz, você pode dar a massa do elétron através de um campo vetorial. Mas o que cacifa, quer dizer, o que a gente está dizendo, a gente espera que um dos postulados fundamentais da teoria quântica de campos é que ela seja covariante de Lorentz. Ela tem que ser compatível com a covariância de Lorentz. E aí, o escalar ganha um espaço especial. Por causa dessa discussão que eu mostrei para vocês, o único lugar compatível com a simetria de Lorentz, da onde a massa de um férmion carregado pode sair, é de um escalar. É esse escalar que pode virar o escalar de massa. Eu poderia misturar o elétron com o rádio através de um campo tensorial, mas aí eu estaria quebrando a simetria de Lorentz. Se tivesse uma minha e botasse um fio. Sei. Como é que se diz? Botar uma minha ali? A minha mi. Agora eu estou buscando um fio para estar por aí. Um fio do lado. Para interagir? É, alguma coisa assim, certo? Isso. Como é que você vai dizer o grupo de Lorentz, que no 0,5 e 0, isso. Eles chamam de fio. Nos permite isso, né? Aí é o meio. É? Pois é, você tem aqui o meio. Então você tem o meio. Meio é meio. Esse ali é meio. Esse ali é meio. Então isso aqui, numa certa hora, isso aqui dá 0. Dá 0, mais 0, 1, mais 1, 0, mais 1. E esse 0, você diria que estaria chamando fio. É isso que está chamando de escala. Bom? Então, quer dizer, aí fica então uma questão de braço, né? Quer dizer, para o AMI, você não bota o fio. Não, para a minha o fio também apareceu. Porque quando você. Aqui é os contratos da simetria de dar isso. Daquele termo que você tem lá, que está aqui, a minha você tem um fio aqui. Quando esse campo aqui fica constante, ele fica ao quadrado dele. Só que você estava pensando numa coisa desse tipo. Mas nada impede que seja isso. Continua sendo escalar. Então, isso aqui, quando isso aqui fica constante, você gera massa do bóson vetorial pelo escalar também. Só que o termo de massa não é a mi-fi, por causa da interação de Gauge. A interação de Gauge do escalar. A gente dá massa para o Z, para isso. Então você evita a massa do fóton. A massa do fóton fica fora. Mas daí você evita a mão. Eu evito na mão, não, eu evito com galvanismo. Que no fundo é a mão. O tempo todo eu estou botando galvanismo para ter certeza que o eletromagnetismo aparece no final do dia. E quando o eletromagnetismo aparece, para o vácuo não ser carregado, então justamente o fóton permanece sem massa. É isso que vai acontecer. O fóton, então, não tem essa interação com o Higgs. Se o Higgs fosse complexo, poderia até ter. O que eu estou aqui começando a mostrar, que eu ia mostrar na aula passada, é que justamente é aqui que está meu Higgs. E meu Higgs é neutro. E aí, esse Higgs neutro,
na versão eletromagnética, ele não vai ter essa interação. E essa interação aqui, ela é típica de campo carregado. Na supercondutividade do modelo Higgs-Boson, o que aparece é isso, aqui está aqui. O campo que está lá é o campo escalar em Higgs-Boson, é um campo de carga 2R, são dois elétrons ligados formando um escalar. Você trabalha com escalar, você esquece a estrutura interna de dois elétrons. É um escalar, mas é um escalar com duas vezes a carga do elétron, então ele é carregado. Se ele é carregado, ele tem interação de gauge. E aí, quando ele se fica constante, quando ele se configura no estado de mínima energia, isso dá a massa do fóton, vamos dizer assim, a massa do fóton na supercondutividade. Aqui, quer dizer, o fato de você ter o campo de Higgs dentro de um dublete complexo, mas aí vai entrar o jogo, eu quero mostrar desde a aula passada, o jogo da simetria vai te dizer o Higgs que fica, para contar a história, a simetria filtra todas as cargas do Higgs, o que sobra para mim é um Higgs neutro. Então, se o Higgs é neutro, ele não tem chance de ter essa interação com o fóton. E por isso que o fóton fica sem massa. Então, o Higgs não consegue dar massa para o fóton. Ele consegue dar massa para o W+, consegue dar massa para o W-, inclusive, mas não para o fóton. Porque essa particular interação, ela é cortada porque é um oxigênio. Então, vamos tentar entender isso aí. Oi, Luiz, fala. O vácuo não é invariante. O vácuo não é invariante, o vácuo é carregado. Isso não levantaria uma questão sobre se você está descrevendo o vácuo bem? Se eu estou descrevendo o vácuo bem? Não tem como. Tem um vácuo Deus? Vácuo, né? Pois é, grego. Discípulo de Platão. Então, é o seguinte, eu acho que com o Dirac, essa ideia caiu um pouco. Eu acho que as pessoas na década de 30 começaram a entender que não existe vácuo. Quer dizer, existe o vácuo até um certo ponto, mas quando você começa a ter acesso à estrutura mais fundamental da matéria, aquilo que você pensava que era vácuo não é mais vácuo. Quer dizer, o que você consegue fazer, dando muita energia ao vácuo, é criar objetos que mostram que o vácuo não é vácuo. Você excita do vácuo, os objetos estão todos adormecidos. Aí você começa a jogar muita energia no vácuo. Pega o vácuo, deixa o vácuo quietinho lá. Aí você bota um campo magnético de 1 Tesla, 2 Tesla, 3 Tesla, 10 a 2 Tesla. Quando você bota um campo magnético lá na faixa de 10 a 8 Tesla, você começa a acordar um monte de monstrinho que existe dentro do vácuo. Aí você vê que o vácuo deixa de ser vácuo. Quer dizer, o vácuo não é vácuo. O vácuo é vácuo até um certo momento. Até uma certa energia que você inspeciona o vácuo é vácuo. Depois de uma certa energia com que você inspeciona o vácuo, você já não mais consegue ver o vácuo. O vácuo deixa de ser vácuo. É que nem branco. O elétron é elementar até quando? Né? Para nós hoje o elétron é elementar. Mas será que daqui a 5 gerações o elétron ainda vai ser elementar? Será que a gente não vai conseguir dar tanta energia ao elétron que a gente vai conseguir começar a ver uma estrutura interna para ele? Tá certo, Rafael? Então, estou entendendo o teu caso. Que a gente tem assim, vácuo aristotélico, né? Oi? Você está botando isso? Oi? Você não está botando isso no vácuo? Bom, se você se expressou no vácuo. Quer dizer, quando você inspeciona, você me diz, como é que eu vou estudar a estrutura do vácuo? Vou botar um campo magnético. Você tem que interagir com o vácuo. Quando você interage, você cede energia, você troca energia, troca momento. Se você não trocar energia em momento, você não sei se tá certo? Não, a tua pergunta é muito isso, é isso mesmo. A gente tem uma coisa meio sacrossanta com o vácuo, né? Parece que o vácuo é uma estrutura assim, sacrílega, se a gente é um sacrilégio, a gente mexer com o vácuo, né? Mas se você vai interagir, interação, não existe interação sem troca de energia em momento. Então, aí você mexe com o vácuo, certo? Então, vamos lá. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês, por que eu estou começando a aula de hoje, a aula passada, que a gente não conseguiu avançar muito, mas por que eu estou começando com isso? Porque eu quero chamar a atenção de vocês para um fato que na hora nós calculamos as massas, da outra massa vimos a mistura da matriz de massa, diagonalizamos a matriz de massa, essa diagonalização me sugeriu que fosse o fóton, o que fosse o Z0, que fosse o campo do fóton e o campo do Z0. Mas antes disso, eu quero chamar a atenção para vocês por um fato que quando há quebra espontânea da simetria, tem uma sutileza
que às vezes a gente pode passar um pouco por cima dela, mas que não é o caso aqui. Que não só os bósons vetoriais se misturam entre si, e eu vou ter que fazer uma diagonalização da matriz de massa, como nós fizemos, mas há uma mistura também dos escalares de Higgs com a parte longitudinal dos bósons de Higgs. É isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Por que que isso acontece? Não é só um fato, bota no Lagrangiano, substitui, sai o cálculo. Mas qual é a ideia física que está por trás? A ideia física que está por trás é a seguinte: quando nós temos, quebra espontânea da simetria, o que nós temos é a simetria de Gauge associada, por exemplo, a um bóson de Gauge. Não usa que esse bóson de Gauge seja uniforme. Tem um bóson de Gauge Zi. E ele tem uma simetria local associada a ele para poder garantir propagação só dos fios. Agora, esse campo aqui, então, interage com algum escalar que tem carga seguindo essa simetria, não é um escalar neutro. Então, se esse escalar aqui é carregado, a gente sabe que ele vai ter uma variação para ele se acoplar com essa partícula. Não estou falando da interação eletromagnética, estou falando de uma interação abeliana, mediada por um bóson vetorial Zi, e existe uma matéria escalar, existe um campo escalar carregado, claro, se acopla com esse campo. Para poder se acoplar com esse campo, a gente sabe que o típico da interação de Gauge é essa aqui, Então, só para fixar um pouco as ideias. Então, é isso que está em jogo aqui, não tem nada a ver com o eletromagnetismo. Então, essa transformação que garante que esse bóson de Gauge é transverso e só propaga o spin 1, deixa o spin 0 desacoplado no mecanismo, essa simetria, a gente viu pela equação de Dirac, pela equação de Cohen-Gordon, que ela chega na matéria através de uma transformação de fase. Então, I é a carga desse cara, o parâmetro, que é esse mesmo parâmetro que está aqui, φ. Esse φ é complexo, esse parâmetro é real. Se esse campo é complexo, ele se decompõe em dois reais. Vamos lá. Tem um φ1 mais Φ2. E aqui eu tenho I Q alfa, φ1 mais Φ2. Então, se a gente for olhar as transformações individuais, eu tenho delta φ1 igual a menos Q alfa φ2. E o delta φ2 vai ser Q alfa φ1. Então, é como a simetria de Gauge atua nessas duas componentes. Por que eu estou quebrando o campo escalar com duas partes? Porque se esse campo, estou imaginando que nós estamos numa situação que esse escalar quebra espontaneamente a simetria, ou seja, esconde espontaneamente a simetria. Então, esse escalar, ele vai ser, na verdade, a flutuação em torno de uma configuração de valor, uma configuração de mínima energia. Como esse campo é complexo, eu posso tomar essa configuração aqui, V real, eu posso colocar aqui um campo psi, posso chamar de H, mas em que? O que eu faço aqui? Então, isso aqui é meu campo. Uma vez que eu sei que a configuração de mínima energia do φ não é zero, não é φ igual a zero, então o φ flutua, mas o φ flutua em torno dessa configuração. Então, muito bem. Então, a variação, então, vamos ver aqui. Então, o meu φ1 é isso aqui. Na verdade, o meu φ1 é V mais H. Então, o meu delta φ1, que é o delta V, quer dizer, o delta, na verdade, é o delta H, isso aqui é menos que alfa, que. E o meu delta φ2 vai ser que alfa V mais H. Então, a gente está vendo que se esse campo, então, na verdade, a configuração de mínima energia desse sistema aqui é φ diferente de zero, a configuração de mínima energia. Então, se nós olharmos esse objeto, se a gente pegar as flutuações igual a zero, vocês vão observar o seguinte, que esse objeto aqui, vamos dizer que a configuração de mínima energia é H igual a zero, Q igual a zero, V é diferente de zero, quando o campo está no mínimo de energia dele. Se eu estou na configuração de mínima energia, então
Imagina que eu estou na configuração em que H é igual a Q igual a 0. E meu φ é o próprio V. Estou na configuração de mínima energia do sistema. Aí o que significa perturbar o sistema? Eu vou dar uma perturbada nessa configuração de mínima energia. Uma perturbada seria uma transformação de simetria. O que é uma transformação de simetria? É uma variação do campo. Estou dando uma perturbada no meu campo. Se eu der uma pequena perturbada aqui, o meu delta, que é 0, na configuração de mínima energia. Então, delta φ1 é 0. Estou perturbando, isso aqui são as perturbações em torno da posição de mínima energia do campo. Na posição de mínima energia, aqui é 0. Então, delta φ1 é 0. Delta φ2, H é 0. Mas o V não é 0. Então, se eu fizer uma pequena perturbação em torno da configuração de mínima energia, eu vejo que vai aparecer uma perturbação constante. Eu gero uma perturbação constante, perturbando em torno da configuração de mínima energia. Um campo constante, a gente pode pensar, isso é um raciocínio, assim, vamos dizer assim, heurístico, né? Um raciocínio qualitativo. Um campo constante, eu posso pensar como sendo um campo que tem comprimento de onda infinito. O comprimento de onda dele é infinito. Se o comprimento de onda dele é infinito, a frequência dele é 0. Frequência, para nós, na teoria quântica, é H cortado ômega, é energia. Então, frequência 0, energia 0, massa 0. Então, isso significa o seguinte, que esse delta φ2 se comporta como se fosse uma perturbação em torno do vácuo, que corresponde a uma partícula de massa nula. Isso é exatamente o bóson de Bose. Esse é o mecanismo de quebra espontânea. Esse é o bóson de Bose. O bóson de Bose ele aparece justamente disso. Você tem uma configuração de campo escalar que não é trivial, o estado de mínima energia. O estado de mínima energia dela não é campo 0. E aí, quando você perturba, dá uma perturbada, propaga-se uma perturbação com comprimento de onda infinito, frequência 0, energia, massa 0. Então, isso é o bóson de Bose, é uma partícula que se propaga, ela tem massa 0 e ela tem os mesmos números quânticos do vácuo. Então, eu já sei até os números quânticos dela. Isso é uma coisa muito forte, porque pela simetria, você faz uma previsão de que o teu sistema contém uma certa partícula. Você não sabia disso antes. Você percebe que essa partícula ela sai como uma perturbação em torno do vácuo. Isso com a simetria. Daqui para baixo, isso aqui é a simetria global. Estou quebrando espontaneamente uma simetria global. Só que nesse caso, a minha simetria não é global, eu tenho um campo de gauge. Então, esse meu alfa, está aqui, ó, delta φ2, é Q alfa QV alfa. Então, se o meu parâmetro, se eu agora tenho uma simetria local, se eu tenho uma simetria global, não tem nada disso. Eu só tenho daqui para baixo. Tem uma simetria global, que é quebrada espontaneamente, em torno pelo vácuo não trivial, e aí eu gero o bóson de Bose. Só que, se a simetria é local, eu tenho um campo de gauge associado a ela. O meu campo, que quebra a simetria espontaneamente, ele se acopla com um campo de gauge. E aí, esse parâmetro não é mais constante. Então, isso aqui já não é mais uma perturbação com comprimento de onda infinito, porque esse parâmetro é tudo de x. Então, se esse alfa for muito localizado, eu tenho uma perturbação muito localizada. Tem uma perturbação muito localizada. Não tem mais uma coisa com comprimento de onda infinito. Então, eu perdi o bóson de Bose. Não aparece nada. Não tem mais nada com comprimento de onda infinito. Mas aquele alfa é uma função de x. Mas, na verdade, o que a simetria me faz é mostrar que esse parâmetro nada mais assume a forma de nada mais, nada menos do que essa excitação do campo. Então, eu posso chegar a substituir esse parâmetro aqui pela flutuação que o meu campo vai ter sobre o que alfa, sobre o que V, campo constante. Então, basicamente, o que a gente mostra é que quando a simetria é local, aí tem campo de gauge e o alfa não é mais constante, é quebrado espontaneamente, o meu campo vetorial recebe uma contribuição
que é nada mais, nada menos do que o gradiente da perturbação que antes era o bóson de Goldstone. Então, o bóson de Goldstone desapareceu, porque isso aqui já não é mais constante. Então, eu não tenho mais uma configuração com comprimento de onda infinito. Mas, ao mesmo tempo, a simetria organiza tudo de tal maneira que, quando eu perturbo o meu sistema, o bóson vetorial dessa simetria, ele é como se ele fosse surfando, né? É como se aquela partícula ela surfasse em cima desse campo, entrando na parte longitudinal dele. Então, o bóson de Goldstone desaparece, por quê? Porque ele entra como gradiente de um campo que antes não tinha gradiente. Antes da quebra espontânea da simetria, esse campo era perfeitamente transverso. Agora ele é uma parte longitudinal. E a parte longitudinal, quem é? É o carinha que seria o bóson de Goldstone. Vocês podem encontrar na literatura, existe essa terminologia de would-be Goldstone bosons. Então, são as partículas que seriam os bósons de Goldstone. Mas quando a simetria sai do nível global e passa para o nível local, aqueles caras que antes apareciam como bósons de Goldstone, eles se incorporam na parte longitudinal do campo de gauge associado àquela simetria local. Então, o bóson de Goldstone vai embora, o que eu tenho agora? Eu tenho um bóson vetorial com parte longitudinal. Mas bóson vetorial com parte longitudinal tem 3 graus de liberdade. Então, ele tem que necessariamente ter massa, de acordo com a simetria de Lorentz, com a simetria de Poincare. Então, ele se torna massivo. É isso que é o mecanismo de fluxo. A gente pode agora pegar o potencial, minimizar, expandir, aí vai ver que tem um termo FISCAF, isso tudo é cálculo livre, isso tudo é álgebra. A gente pode fazer o cálculo e ver que sai lá M2 na minha milha. Mas não estou falando disso, eu estou falando do que está por trás. Aí a gente faz o cálculo, vê lá que na ação tem isso aqui, FISCAF, a minha milha, como agora tinha chamado a atenção. Aí esse φ é V mais H mais IQ. Aí esse V2 aqui, quando eu fizer esse produto aqui, eu vou ter interação a minha H, interação a minha aqui, mas vou ter um termo que vai ser V2 a minha. Aí eu digo, beleza, o bóson de gauge ganhou massa. Ótimo, isso aí é a álgebra, né, de ensino médio, só levar polinômio ao quadrado. Agora, o mecanismo físico é quê? É você perturba o sistema em torno do ar, dá um empurrãozinho, deixa o sistema se acomodar no ar. Quando ele encontrou o equilíbrio dele, você dá uma perturbação. Aí você vê que um campo adquire comprimento de onda infinito, no caso global. Se tem um campo de gauge, quando você perturba o sistema, você está perturbando um Z igual a zero, a configuração de mínima energia H igual a zero, Q igual a zero e Z igual a zero, todo mundo zero. Na configuração. Agora o φ, ele é V. Quer dizer, H e Q são as perturbações do φ em torno do vácuo. Então, o valor de mínima energia do φ é o V. H e Q são perturbações. Então, na configuração de mínima energia, que é o vácuo, H é zero, Q é zero. φ igual a V. Z é zero. Aí você dá um soprinho. Aí, quando você faz isso, o bóson de gauge começa a se propagar e ele arrasta consigo aquele cara que seria o bóson de Goldstone. Então, ele pega o bóson de Goldstone, porque o bóson de Goldstone, se não tivesse um campo de gauge, o bóson de Goldstone ia se propagar como uma partícula de massa zero. Mas já que tem um campo de gauge, o campo de gauge não deixa isso, ele vai, ele pega esse campo, incorpora com ele e os dois saem caminhando juntos, com esse cara incorporado na parte longitudinal. Então, se ele ganhou parte longitudinal, ele tem que ganhar massa por invariância de Poincare. Então, acabou o problema. Então, esse é o mecanismo de fluxo. É claro, isso é o que está acontecendo. Então, é isso que a gente quer ver aqui. Certo? O cálculo, não precisa nem fazer aqui, é só elevar, é só fazer isso aqui. Mas eu não vou, isso aí é fácil, é um polinômiozinho que a gente multiplica, né? Eu queria que vocês percebessem um pouquinho a força da simetria. Quer dizer, a simetria não seria a força da simetria. Você tem um sistema, você não sabe nada sobre o espectro dela, mas você sabe que ela tem um campo que se configura na situação de mínima energia com um valor não nulo. Isso automaticamente te leva a dizer que, então, necessariamente no meu sistema vai apresentar um modo de propagação que corresponde a uma partícula escalar de massa zero e com todos os números quânticos que esse campo tem.
Então, cara, você sabe tudo, sem fazer nada. Você não fez nada, você simplesmente sentou, deu um chute pro vácuo, e daí você tem muita coisa na sua frente, sabe? Tem essa partícula. Se não tem essa partícula, é porque o bóson vetorial incorporou e gerou massa. Então, pela informação da simetria, nós temos uma informação importante sobre o espectro. Claro? Então, isso eu acho que é o ponto importante a ser compreendido nesse mecanismo. Né? Então, que esse parâmetro, ele passa a ter um caráter muito importante quanto à simetria local, que é o que nós estamos fazendo aqui. Só que para nós agora, a situação, deixa eu apagar isso aqui, a situação não é de um único bóson de Bose, de um único bóson de Higgs, ou de um escalar. Eu tenho um dublete de escalares, eu tenho esse escalar, esse escalar, esse escalar, esse escalar. Foi esse escalar aqui que adotou a configuração de mínima energia não trivial no vácuo. Era o Φ0. Esse cara aqui para nós era o Φ+, que nós já tínhamos visto. E esse cara aqui é o nosso Φ0. Então o nosso Φ0 segue aquele protótipo lá, é o V. O H que eu estou colocando aqui é de propósito, porque é ele que vai ser o bóson de Higgs que vai sobrar no final de tudo. É esse o bóson de Higgs. Estou botando H mesmo, já propositalmente. Só isso que nós temos. Então, vamos ver agora o que acontece com essa simetria nesse caso. Certo? Então, nós estamos... Deixa eu apagar isso aqui, um instantinho só. Aqui. Vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui. Vamos pegar o que nós temos. Nós temos essa transformação e temos a transformação U1. Essa é a transformação S2. Esse novo linha aqui é a transformação U1, exponencial aqui. E o parâmetro alfa de x também. Aqui a carga y, a hipercarga do campo, é o dublete de Higgs. Certo? Nesse caso aqui, o dublete de Higgs tem hipercarga mais 1. Então eu vou tirar esse y daqui. Esse y da nós aqui é mais 1. Então essas são as duas transformações. Vamos olhar a transformação em forma infinitesimal. Então o delta SU2 do φ. Eu gosto de olhar as transformações porque a gente percebe mais o que está acontecendo. Nada disso é necessário. A gente precisa olhar as transformações, mas eu acho que é importante para a gente poder ter assim, um feeling físico do que está acontecendo. Vou pegar a transformação do campo. Então, a transformação infinitesimal do φ e vou omitir dependência em x, sigma a sobre 2 φ. Certo? Então, esse parâmetro aqui, isso aqui é para nós, essa matrizinha aqui, é para nós. Vou botar aqui o fator meio, aqui, vou botar o i sobre 2 aqui na frente. Então aqui vai ficar ômega 3 e aqui vai ficar menos ômega 3. Aqui eu tenho ômega 1 menos i ômega 2. Vou chamar isso aqui de ômega mais. E aqui eu tenho ômega 1 mais i ômega 2. Vou chamar isso aqui de ômega menos. Só para fazer igual o B mais e o B menos. Tá? É porque eu estou definindo, isso aqui é um símbolo que eu estou definindo. Ômega mais é ômega 1 menos i ômega 2. E ômega menos é ômega 1 mais i ômega 2. E meu φ está aqui. Meu φ, para não ficar carregando, vamos chamar isso aqui de φ+. Depois a gente substitui. Isso aqui é o φ0. Isso aqui é o meu Higgs. Então isso aqui é independente de quebra de simetria. Isso aqui é a transformação S2. Ainda não estou falando que tem quebra de simetria. Quando eu estou falando que tem quebra de simetria, é quando eu substituir o φ0 por essa expressão. Por enquanto eu estou pegando só a transformação S2 do dublete de Higgs. Então isso aqui dá para nós isso aqui, né? I sobre 2 vai ficar ômega 3 φ mais ômega mais φ0. E aqui vai ficar ômega menos φ menos ômega 3 φ0. Então, vamos lá. Então nós temos que o delta φ é I sobre 2 ômega 3 φ.
I sobre 2, ômega mais φ zero. E o delta φ zero é I sobre 2, ômega menos φ mais, menos I sobre 2, ômega 3 φ zero. Então, o que eu estou fazendo aqui? Transformação SO2 infinitesimal do dublete de Higgs. Com ou sem quebra de simetria, não vem ao caso. É simplesmente a transformação SO2. Ainda não estou dizendo isso aqui. Isso aqui, se o V é diferente de zero, fica bem claro que esse campo tem uma configuração de mínima energia, então não é zero. Se esse V é igual a zero, você tem simplesmente dois campos complexos, é a situação normal. Eu estou fazendo o caso normal. Então, o que a gente está observando? Então, se suponha que essa simetria fosse global, não tem campo de gauge nenhum, toda essa simetria aqui é global. Se essa simetria aqui é global e esse campo aqui quebra a simetria dessa forma, então a gente vai ver claramente que, ó, aonde é que está o V? O V está embutido aqui dentro. E o V está embutido aqui dentro. Então eu tenho ômega mais, vai aparecer aqui um ômega mais V, e vai aparecer, então, se a gente agora diz, suponhamos, então, se fizer, φ mais, φ zero, são todos zeros na configuração de mínima energia, o que significa isso? Que a configuração de mínima energia tem todos esses campos zero. Φ mais é zero, φ zero é zero. Ou seja, na configuração de mínima energia eu tenho um escalar zerado, trivial. Então não tenho quebra espontânea da simetria. O meu vácuo é neutro. O meu vácuo é trivial. Se o meu vácuo é zero, a transformada dele é zero, lembra? A exponencial atuando no zero dá zero. Então o vácuo é invariante. O vácuo zero é o vácuo invariante. Então não tem quebra de simetria. Mas, foi? O caso do Landau. Exato. Isso é a simetria global, por enquanto. Se eu tenho agora uma configuração, se o φ zero agora é diferente de zero, olha só, o φ zero está aqui. Agora eu vou olhar essa transformação na situação de mínima energia, onde agora, na situação de mínima energia, o φ zero é igual ao V. Certo, pessoal? Desculpa, eu estou sendo repetitivo, mas é que eu quero que o conceito fique. Não estou interessado no cálculo, estou interessado no conceito. Temos duas situações a contemplar. A simetria de gauge é essa, vamos dizer, local. Não vamos falar de bóson de gauge. Estou falando de uma simetria global SO2, que pode ou não ter sido quebrada espontaneamente. Se a configuração de mínima energia tem todos os campos zero, então as variações são todas zero. Então eu variei o vácuo, a variação do zero é zero, delta disso é zero, delta disso é zero, então o vácuo é invariante, o zero é invariante. Mas, se o φ zero é diferente de zero, as coisas mudam agora. Eu dou uma perturbação em torno do vácuo, eu vou ganhar um delta φ mais não trivial. Eu vou ganhar um delta φ mais que vai ser exatamente I sobre 2, ômega mais, φ zero, mas φ zero é trivial. E vou ganhar um delta φ zero, que é I sobre 2, ômega menos I sobre 2, ômega 3. Então agora eu vejo que eu tenho dois bósons de Goldstone. Tem dois objetos, dois campos, um carregado e um neutro, que tem comprimento. Esse V é constante, esses ômegas são parâmetros constantes, ainda estou pegando o caso global. Então eu tenho dois modos com comprimento de onda infinito. Comprimento de onda infinito, quer dizer, campo constante é um campo com comprimento de onda infinito. Comprimento de onda infinito, frequência zero. Se a frequência é zero, a energia é zero. A energia zero significa, relativisticamente falando, massa zero. Então eu tenho um bóson de Goldstone carregado e um bóson de Goldstone neutro. Então eu tenho três bósons de Goldstone, um carregado aqui e esse neutro. Claro que eu tenho também o delta, o complexo conjugado disso é ômega φ menos. Então eu tenho tenho, na verdade, delta φ mais diferente de zero, delta φ menos diferente de zero e delta φ zero diferente de zero. Então tem esses bósons vetoriais carregados. Se agora eu faço, né? Aí agora, suponhamos que eu tenha bósons de gauge. Então vamos para ter bósons. A simetria agora é local, eu não tenho só isso, eu tenho bóson de gauge. Deixa eu apagar isso aqui. Então vamos ver a transformação dos bósons de gauge.
Os bósons de Gauge de SO2, qual é a transformação deles? É delta dLA. Transformação de Gauge infinitesimal. Delta dLA é epsilon A BC ômega B dLC mais dLi ômega A. Certo? Então, eu posso fazer as combinações complexas. Eu posso pegar o delta do D Mi1 menos I dmi2, que a gente associa, né, como sendo delta do WI+. E aí, claro, vai ter esse termo aqui. Eu vou pegar essa combinação aqui, né, vou fazer... Deixa eu escrever isso aqui, perdão. Vou apagar isso aqui só para não ficar muito... Dizer que eu pego aqui delta dmi1, vamos pegar aqui delta dmi1. Delta dmi1 é epsilon 1, 2 vai ficar ômega 2, dmi3 menos ômega 3, dmi2 mais dmi ômega 1. Esse é o delta do dmi1. Vamos fazer o delta do dmi2. Agora eu estou falando a seguinte coisa. Eu tenho a situação de quebra espontânea da simetria do local. Então, se eu tenho a simetria local, eu não tenho só agora os campos de Higgs. Eu tenho o bóson de Gauge, que é a simetria local. Esses bósons de Higgs se acoplam com os campos de Gauge. Então, agora eu estou falando de uma simetria local. Tanto é que ela é local que o dmi ômega está aqui. Aqui, tanto faz se é local ou global. Eu estava pegando o primeiro caso global e vi que apareciam esses bósons de Boltzmann. Nós já fizemos o caso precedente, mas no início da aula, e vimos que quando eu perturbo em torno do fato, os campos de Gauge daquela simetria eles arrastam consigo como parte longitudinal justamente aquilo que seria o bóson, que deveria ser o bóson de Boltzmann. Então esses caras aqui estão destinados, de uma certa maneira, a desaparecer, pelo que nós já sabemos do raciocínio prévio. Então vamos lá, vamos colocar isso aqui. Delta, aqui é 2. Então aqui vai ser 1 e aqui 3, né? Então, 2, 3, 1. Então isso aqui vai ficar ômega 3 dmi1 menos ômega 1 dmi3 mais dmi ômega 3. E vou fazer agora o delta do dmi3. 3 ômega 2 dmi1 menos ômega 1 dmi2 mais dmi ômega 3, certo? Então, a gente pode organizar esse cara aqui, a gente pode expressar o ômega 2, né? A gente já sabe que a gente chamou ômega 2, a gente fez isso, só para abreviar a notação, a gente chamou ômega 1 menos I ômega 2 de ômega mais. E ômega 1 mais I ômega 2, nós chamamos de ômega mais. Então, o ômega 2 é ômega mais, né? Menos 2i. Ômega 2 é ômega mais menos ômega menos. Menos 2i é 1 sobre 2i. Então fica menos, vai ficar aqui, vou botar então isso aqui assim, menos a 2. Então isso vai ficar ômega 2, vamos chamar esse ômega 2 aqui de ômega mais menos ômega menos vezes i. Aqui é o ômega 3, tá certo? E aqui é o ômega 1. É o ômega mais, né? Eu vou até fazendo outra coisa antes de fazer isso melhor. Não tinha aqui, perdão. Não tinha aqui ômega 2. Vamos combinar isso aqui, vamos pegar. Então quem vai ser o delta do D, quem vai ser o delta do W? Que é o dmi1 menos I dmi2. Vamos pegar esse cara aqui, dmi1 menos I dmi2. Vamos botar o I dmi2 aqui, ó. I. Então, se eu pegar dmi1 menos I dmi2, que eu estou chamando de W delta Mi, W mais, né? Isso aqui vai ficar ômega 2, dmi3, menos I ômega 3 dmi1 e mais dmi.
Peguei esse menos esse, do ômega mais. Posso fazer o mesmo, o delta W menos, já temos aqui o delta DN3. O que a gente observa é que esse parâmetro ômega mais, que agora é local, ele está aqui, ó. Ele é o delta mais. Basicamente, sobrevento do fator Y, esse aqui é o meu ômega mais. Então, o que a gente começa a perceber? Quando eu faço uma pequena perturbação em torno do vácuo, que agora é da configuração de mínima energia, que é essa configuração de efeito não trivial, esse campo aqui, que seria, né, no caso global, seria o bóson de Goldstone, com esse comprimento de onda aqui infinito, porque o campo seria constante. Como agora eu tenho dependência em x desse parâmetro, esse campo aqui não tem mais comprimento de onda infinito, ele pode ser tão localizado quanto a dependência de ômega mais em x for. Então, na verdade, esse parâmetro, ele se identifica, ele se confunde exatamente com o campo que seria o bóson de Goldstone. Então, ele entra aqui. Então, isso aqui nada mais é do que o dmi do delta Φ mais. Se eu estou na configuração de mínima energia, todos os campos, exceto os escalares, são zero. Então, isso aqui é zero, isso aqui é zero. Então, se eu faço a perturbação do W mais em torno do vácuo, o delta do W mais, a variação dele não é zero. Vai ser um bóson de Gage longitudinal, que justamente a parte longitudinal dele é justamente o W do delta Φ mais, que seria, no caso global, o bóson de Higgs. Então fica claro que esse fenômeno se manifesta também no caso não abeliano. Aquilo que era o bóson de Goldstone, ele entra na parte longitudinal do campo de Gage. Então, nós temos, de novo, então vai ficar claro que esse campo aqui vai ter que ser massivo, porque ele é um bóson vetorial que adquiriu parte longitudinal, então, tem 3 graus de identidade. Então, pela invariância de Poincare, não pode ter massa zero. Então, o que a gente está querendo mostrar com isso é que, com a quebra espontânea de simetria, essas excitações escalares, elas vão se alojar nas partes longitudinais dos bósons de Gage, e aí a gente vai ganhar as massas. Então, estou só chamando a atenção para esse caso, exatamente, é isso que acontece. Quer dizer, é daqui que sai o bóson de Goldstone, e é daqui que sai o mecanismo de Higgs. Quando tem um mecanismo de Higgs, que isso aqui se torna, esses parâmetros, no caso global, não tem mecanismo de Higgs, o que eu tenho é bóson de Goldstone. No caso local, esses objetos aqui passam a depender de X, então esse cara aqui perde o caráter de bóson de Goldstone, porque ele não tem mais comprimento de onda infinito, não é um campo mais constante, ele é um campo que está amarrado a esse parâmetro, e aí esse campo, na verdade, esse parâmetro e esse campo são a mesma coisa. Então, quando eu perturbo o sistema, o bóson, a variação, aquela pequena excitação que vai corresponder ao bóson de Gage, ela nada mais é do que o próprio bóson de Goldstone, que é carregado na parte longitudinal. Então, há o mecanismo de massa e gerou o mecanismo de Higgs, certo? É isso aí. Muito bem. Vamos fazer aqui a seguinte coisa agora. Então, o que é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo que, no caso da quebra espontânea de simetria, ó, esse delta Φ mais aqui, ele na verdade ficou, como eu apaguei aqui, ele ficou o ômega mais V. Então, esse parâmetro aqui está muito ligado a uma perturbação que pode sair em cima desse campo. Então vamos fazer agora eu vou voltar com um pouquinho só de aula de teoria de isso aqui. Então eu só queria, assim, pedir a vocês, né, sugerir a vocês que olhassem um pouco desse modo para o mecanismo de Higgs. Quer dizer, para o mecanismo de, vamos dizer, para o mecanismo de quebra espontânea da simetria. A ideia do mecanismo de quebra espontânea da simetria é sempre um pouco nesse... Oi, Tião. É Tião que está entrando? É que eu estou sem óculos. Quer dar um recado para eles, Tião? Não, para eles não. Para mim? Cara, eu só estava perguntando, na verdade, bom, já que você interrompeu... Não, tá, estou interrompendo isso. Você tem notícia do professor Global, cara? Ah, também está recebendo e-mails aí desesperado? O pessoal está desesperado. Quem está sabendo de tudo é o Sério. Renato, viu? Não, sério que eu... A gente tem uma hoje com o Giovanni Marcelo e o computador voltou a funcionar. Só que está tendo problema de acesso ao HD. Porque o HD principal está muito cheio de HD.
Certo. Aí eu acho que o programa não está conseguindo acessar esse HD. Aí tem que migrar para um HD maior, que já está na máquina. Certo. Só que aí depende de um cara que é o cara que fez o site ali para dar um suporte, porque a gente não sabe mexer no código, não sei. Então, a princípio, a gente está dialogando com um rapaz que é usuário. Eu falei com ele hoje, o Jônio, e ele ia ver lá. Ele que é o cara que fez o site, Dói? Ele está lógico no site, ele fez o site. Ele é daquele lembra Compulante? Ele é Ah, o compulante. pessoal da Compulante, entendi. E aí eu telefonei, falei com ele Ah, então hoje tá. e O pedi, mas ele... pessoal está escrevendo, perguntando. Exatamente. Eu queria saber o que eu dizia. Isso, exatamente. Eu vim para cá porque eu pensei, está terminando a aula, quando eu quiser sair. Não, é que a gente começou 5 horas hoje, sabe, Tião? Ah, tá. Mas é isso, Tião. Também o pessoal recebeu os e-mails lá do Nordeste, tudo. Eu falei pro pessoal que, para não ficar assim, gerando expectativa, falou, olha, até um segundo momento a gente não tem muita expectativa não, mas a hora que voltar a gente vai passar um e-mail para todo mundo. Desculpa aí. Nada, que é isso. Ô, sério, desculpa, Tião, tchau. Tem previsão, assim, tipo uma semana? A gente vai tentar aí amanhã, eu já combinei com o Tchauquinho para ele Tá. chegar mais cedo, para a gente poder ir lá. Ah, então tá. Dar uma... Que aí o Johnny entrando em ação. O Jônio que entra em ação agora, né? É o Johnny que entra em ação. eu espero ele responder para ver. Ah, ele vai responder, você já escreveu para ele. Então tá, Tião, então tá em andamento. Obrigado, Tião. Tião, e outra coisa, você vai dar aula quinta ou não? Não vou. Aí então aproveita e falar com o pessoal, né? Todo mundo. Quem não assiste a aula na quinta, levanta o braço. Nós, todo mundo assiste a aula aqui. Eu ia falar outra coisa. Quem não... Quem não vai vir na quinta, levanta o braço. Não, nessa quinta tem jornada do Provoc. Mas eu vou mandar um e-mail de qualquer jeito para todo mundo, porque de repente tem alguém que não está aqui e tal. Claro, tá certo. E aí não vai dar para ter aula. Eu também não vou dar aula, então quinta-feira vocês estão 100% liberados desse curso. Liberado. Tá bom? Vai pra festa do Projogo, vai ter um lanchinho, não vai, Tião? Vai ter lanchinho, Então, música, vai ter música, né? então, Vai vai ter ter, da garotada vai ter a banda do Provoc do aí. Provoc e sanduichinho. Alô então, Tião. Tchau, obrigado, hein? Tchau, tchau. Bom, então, até falar para quem está assistindo as aulas que o professor Global está desde semana passada fora do ar, né? Mas aí o Célio e o Tchauca descobriram que não é nenhum problema com nada, assim, é um problema mesmo que tem tudo lá, é um problema só de Redefinição de HD. redefinição de HD. Então, assim, não vai precisar comprar HD, não tem espaço para passar. Tá bom. Então vamos lá. Então nós temos aqui essa proposta de variação, de parametrização de campo de Higgs, né, para o caso da quebra espontânea desse meio. Então vamos olhar aqui a seguinte coisa, vamos voltar aqui, observar o seguinte, que não é uma situação também muito usual, que a gente, não é uma situação, é uma situação simples, mas não é óbvia na teoria de campo, às vezes a gente na teoria de campo está muito, como eu já falei em outras aulas ou em outros cursos com vocês, a gente está sempre muito amarrado aqui, o campo que está no Lagrangiano é o campo com o qual eu devo trabalhar. Nem sempre a gente está falando, isso é verdade. A física de interações fracas ela é muito boa por isso. Ela mostra que existe uma diferença entre os campos que estão no Lagrangiano e os campos que vão realmente descrever as partículas físicas das quais a gente está falando. Então, nem sempre o campo que está no Lagrangiano é o campo que corresponde à real física do problema. Ele induz uma física do problema, mas não necessariamente ele é o campo. A gente já viu isso. O BM3 não descreve o Z0 e nem o YB descreve o fóton. Quem descreve o fóton é uma combinação do BM3 com o Y e quem descreve o Z0 é uma outra combinação do BM3 com o Y. Quem descreve o W+, não é nem BM1 nem BM2, é uma combinação dos dois, e quem descreve o W- é uma outra combinação do BM1 e do BM2. Então, às vezes a gente precisa reorganizar os campos do Lagrangiano para poder chegar a uma definição do que realmente são os campos físicos. Eu acho que foi na aula de sexta-feira agora, o Alexandre até que fez a pergunta, eu peguei um oscilador todo completo lá, eu acho que foi, eu confundo às vezes dos cursos, mas eu acho que eu falei isso na aula de sexta-feira. Bom, então a questão é essa, a gente precisa às vezes procurar o campo verdadeiro, e a questão que aparece aqui com o campo de Higgs agora é essa. Nós estamos vendo uma coisa muito peculiar, que é a transformação de Gauge da componente φ+, ela acabou aparecendo proporcional ao parâmetro ômega+, na configuração de Bar. E o do ômega-, φ0, acabou sendo parecendo com o ômega 3. Então a gente começa a ver que o campo e os parâmetros começam às vezes a se confundir.
que é o parâmetro da transformação, pode ser muito importante para definir o que é o campo do sistema. Então vamos olhar essa situação aqui e vamos ver o seguinte. O que eu estou imaginando aqui? Eu estou imaginando que essa configuração é a configuração de campo clássico que minimiza a energia. Portanto, é a configuração mais robusta dentro do campo. H, Psi, Ki, H e Rho são flutuações em torno de uma configuração clássica que vai ser eleita como o estado de ground state do sistema quântico. Então, para nós, o V é a configuração, é aquilo que é o robusto, né? E essas aqui são as flutuações, são pequenas flutuações em torno desse V. O que a gente está imaginando aqui é que todos esses campos escalares, o Psi, o Ki, o H e o Rho, sejam flutuações muito menores do que V. São campos, né, cujas amplitudes são muito menores do que V, porque V é a configuração clássica, e essas configurações são apenas flutuações. Então, só apenas essa hipótese. Mas nada me impede de colocar esse V mais H aqui em evidência. Mas eu vou tirar esse V mais H aqui, e podemos escrever esse dublete aqui da seguinte, posso escrever mais H aqui, posso escrever isso aqui como sendo 0, 1, mais Psi sobre V mais H, mais Ki sobre V mais H. Eu já botei V mais H e aqui I, Rho. É uma identidade, simplesmente não é conveniente fazer isso. Ó. Se eu multiplicar V mais H por isso, eu pego V mais H aqui, aí estou somando isso com isso, dá isso, 0 com isso aqui dá isso, e V mais H com isso aqui, me dá isso. Se eu multiplicar por V mais H, esses V mais H aqui desaparecem, ou seja, isso aqui é idêntico para vocês que eu estou querendo dizer. Então, vamos pensar o seguinte. Agora vamos imaginar o seguinte, vou pegar uma transformação de SU2, uma transformação qualquer de SU2. Vou pegar um SU2 qualquer, uma matriz, um SU2. Vou pegar uma transformação qualquer de SU2 e atuar em cima de um vetor 0, 1. Que é esse? Qual é a estrutura geral de uma matriz SU2? Toda matriz SU2 é uma matriz que 2 por 2, complexa, determinante 1, e o seu hermitiano conjugado é o seu inverso, ou seja, a matriz é unitária. Se essa matriz é M, essa matriz aqui, SU2 seja uma matriz M. Então ela é alfa, beta, gama, delta. Certo? Essa é a matriz SU2. Vamos pegar o conjugado hermitiano. Então vai ser alfa star, gama star, delta star, delta star. Então, esse é o conjugado hermitiano dessa matriz. Se ela é uma matriz de SO2, o seu conjugado hermitiano é o seu inverso. Qual é o inverso dessa matriz? É 1 sobre alfa delta menos beta gama. E aqui fica delta menos beta menos gama alfa. Não é isso? Se eu multiplicar essa matriz dela, fica alfa delta menos beta gama, dá 1, menos alfa beta mais beta alfa, menos gama delta menos gama delta, e alfa delta menos gama delta. Então, essa matriz aqui inverte essa. Como o determinante é 1, você não existe. A matriz é SO2, então o determinante dela é 1. Então, se a matriz é SO2, o delta é o alfa star. E o beta e o gama é menos beta star. Então, essa é a estrutura geral de uma matriz SO2. É claro, se ela é SO2, o determinante dela é 1. Então, é claro que módulo de alfa ao quadrado mais módulo de beta ao quadrado é o determinante dessa matriz, que é igual a 1. Aqui eu tenho 4 parâmetros reais, mas aqui eu tenho uma equação que liga esses 4 parâmetros. Então, na verdade, por exemplo, um deles, isso aqui seria alfa 1 ao quadrado, quer dizer, alfa real, pegar a parte real de alfa ao quadrado, mais a parte imaginária de alfa ao quadrado, mais a parte real de beta ao quadrado, mais a parte complexa
parte imaginária de beta ao quadrado igual a 1. Então, quer dizer, eu posso escrever um parâmetro em função de 3. Então, na verdade, essa matriz tem 3 parâmetros independentes, que é justamente a dimensão de SO2. Toda matriz de SO2 é uma matriz que pode ser escrita em termos de 3 parâmetros reais. Só para lembrar vocês. Então, toda matriz SO2 tem essa estrutura. Então, essa transformação aqui eu posso escrevê-la assim: alfa, beta, menos beta estar, alfa estar. Lembrando que os quadrados somam a 1. E se isso aqui atuar no vetor é 1, isso aqui vai me dar beta e alfa estar. Então aqui eu tenho beta e alfa estar. Vou ter 3 parâmetros independentes. Beta tem parte real e parte imaginária, alfa tem parte real e parte imaginária, mas elas estão ligadas por aquela relação. Então, na verdade, aqui eu tenho 3 parâmetros independentes. Três parâmetros reais independentes. Essa situação não é nenhuma coisa inesperada. O que a gente tem aqui? Nós temos 3 campos aqui, ó. 3 campos reais independentes. 3 reais independentes. Si, Ki e Rho. Vamos pensar o seguinte. Esse Si, Ki. Vamos pensar que nós estamos olhando esse objeto aqui como uma perturbação. Isso aqui é o nosso primeiro objeto. Então, eu já sei que se eu atuar com uma transformação de SO2 em cima desse objeto, eu ganho isso aqui. Então, essa matriz, esse objeto que está aqui, tem, na verdade, 4 parâmetros independentes, que aqui tem um H. Mas vamos fazer a seguinte, vamos pegar essa matriz aqui e vamos pensar o seguinte. Si, Ki e Rho são muito menores do que V. Então, vamos botar aqui, ó, 1 mais H sobre V. Fator V aqui. 1 mais H sobre V e 1 mais H sobre V. Tenho aqui 1 sobre V. Vou colocar aqui. Na verdade, eu estou colocando aqui. Vai ter 1 sobre V. Então, eu vou ter um V em evidência aqui no denominador, né? Então, aqui eu vou ter 1 sobre V. Então, essas flutuações aqui, esses objetos são pequenos. H sobre V é muito pequeno. Então, Xi sobre 1 mais H sobre V é Xi que multiplica 1 menos H sobre V. Estou fazendo a aproximação em primeira ordem. Então, esse tempo que eu vou abandonar é o infinitésimo de segunda ordem. Então, eu posso imaginar o seguinte, ó, isso aqui é Xi que multiplica 1 menos H sobre V, que é Xi menos XH sobre V, que já é de segunda ordem. Então, para efeito dessa nossa aproximação infinitesimal, que é